Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade, por mais um ensejo que o Senhor nos oferece para a nossa aprendizagem, progresso, elevação dos nossos espíritos. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz do entendimento, para que aqui em conjunto realizemos o melhor ao nosso alcance, que os estudos desta noite sejam proveitosos para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos buscando a transformação moral, o progresso, através do serviço na Tua seara bendita. Pedimos a inspiração e a orientação para todos nós, para toda a humanidade, para que nós consigamos superar o egoísmo que gera os conflitos individuais, coletivos, nacionais, internacionais, para que o nosso mundo possa superar a fase do egoísmo mais rapidamente. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam, hoje e sempre. Muito bem, então, estudo de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 13, que vamos estudar hoje. Vamos, então, fazer aquela nossa leitura a partir do versículo 3. Vou ler a partir do versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Versículo 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, o nosso versículo inicial hoje é o versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, como sempre fazemos, nós vamos aqui estudando por partes o versículo, segmentando, para que nós aí, através do sistema miudinho, ou minucioso, vamos aí buscando entendimento à luz do Espiritismo. E disse o Senhor Deus à mulher. Então essa primeira parte aqui demonstra para nós o controle que a razão deve exercer sobre o campo dos sentimentos. Então nós até no estudo anterior, falamos das questões 907, 908 do Livro dos Espíritos. Vamos voltar nelas um pouco, porque nós estamos tratando aqui de 907 e 908. Tratando aqui do controle que deve haver, controle da razão sobre o campo dos sentimentos, ou campo dos instintos.
é a mesma coisa. Então, a pergunta é a seguinte: será substancial, 907, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Não, a paixão está no excesso de que esse acresceu à vontade, visto que o princípio ele dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, o princípio das paixões, o princípio originário das paixões são os instintos, evidentemente, que nós vamos desenvolvendo na faixa que antecede o período de humanidade. E na faixa da humanidade, nós vamos trazer das faixas animais, os instintos, que nós temos aqui repetido muitas vezes, porque aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Tanto dos sentimentos que chamamos de imperfeições, quanto das virtudes. Então, o que vai diferenciar o conteúdo na nossa intimidade é a razão iluminada, a razão esclarecida, como hoje nós aqui já estamos estudando no Espiritismo. Nós já desfrutamos desse período da razão iluminada, porque a nossa razão já está envolvida pelo Evangelho, pelo Espiritismo. Nós então sabemos muito bem que devemos controlar as más inclinações. Então, aí na questão 908, Allan Kardec perguntou: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, podemos dizer, grosso modo, que é quando nós não obedecemos às leis de Deus, os 10 mandamentos, aí já tem uma complicação. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então o problema está em perder o governo. Aí temos aqui o comentário de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Nós temos que colocar aqui no circuito também o escândalo necessário. Desígnio da providência. Então, o escândalo necessário também está no desígnio da providência, mas não porque nós renascemos aqui na Terra para sermos instrumento do escândalo, não. Eles são aproveitados pela providência divina, que é a inteligência suprema, então sabe utilizar para a própria correção individual o escândalo. E cada um de nós no mundo, vai realizando. Mas se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos. E a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Então a paixão mal dirigida, ela vai voltar sobre nós mesmos e vai nos esmagar, que é o peso das expiações, peso das imperfeições. Então, o próprio
A própria imperfeição já traz em si o sofrimento a partir do momento em que ela está no nosso coração. Porque a paixão gera desconforto. Quem não controla o egoísmo se torna escravo do egoísmo. Quer tudo para si. Vai ter a tendência a passar por cima do próximo. E a tendência é desrespeitar as leis divinas, as diretrizes. Então, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Na faixa animal, a necessidade natural desenvolveu o instinto. E na faixa da humanidade, nós acrescentamos a paixão. O excesso de que esse acresceu a vontade. Então a paixão ela é neutra. A paixão é neutra. Nós podemos agregar a paixão ao egoísmo ou agregar a paixão ao amor ao próximo. Aí a razão é que vai direcionar. Ou o desejo é que vai direcionar. O desejo. E a vontade. Muitas vezes o desejo se sobrepõe à vontade. Quando nós ainda não estamos esclarecidos sobre as leis de Deus, o desejo arrasta a vontade. Mas aí nós estamos no plano da nulidade moral. E aí é um plano em que nós ainda não desenvolvemos a razão. A razão não foi desenvolvida ainda, certo? A razão só se desenvolve depois que nós conquistamos o pensamento contínuo, vamos desenvolvendo linguagem, escrita. Então depois é que vem, por exemplo, os 10 mandamentos, que é o norteador da razão, norteadores da razão, chegaram à Terra 3.300 anos atrás, aproximadamente. Antes haviam as leis esparsas no seio dos povos, das tribos. Então Moisés foi aquele que regimentou no código o que estava esparso. Porque a nossa humanidade já tinha conhecimento empírico, pela experiência com o espírito dos patriarcas, dos líderes, que espíritos mais adiantados, como nós já vimos aqui, exilados, que já traziam esse conhecimento do subconsciente. Diga lá, Luiz. Você vê uma semelhança, né, existente entre os 10 mandamentos e depois a doutrina espírita, né? São duas leis, não sei, ensinamentos que vieram do alto, né? Já do e alto. as outras, que até então, até Moisés, igual você falou, né? Cada reino tem a sua, era o ser humano que fazia suas próprias leis, né? Isso. Aí vem do alto, como a doutrina espírita, né? Sim. Não foi criação humana, não foi ninguém que determinou isso e aquilo. Foram os espíritos. Sim, mas essas legislações aí que foram surgindo, antes de chegar aos 10 mandamentos, Código de Hammurabi, por exemplo, foram preparando os espíritos para o entendimento depois dos 10 mandamentos. Sim. Porque os 10 mandamentos veio como a coroação de um processo, né? Havia a fermentação natural, os legisladores ali buscando controlar os povos, segundo o interesse pessoal. Mas isso preparou para a revelação dos 10 mandamentos, que é o código perfeito. Segundo os próprios espíritos vão nos dizer isso. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam, a sociedade. Porém, tem suas exigências, são-lhe necessárias leis especiais. Então, os 10... Pedi para você chegar um pouco mais para lá, fazendo um favor, só por causa aqui do telefone, tá? Os 10 mandamentos bastam.
Bastam. O Espírito está dizendo aqui. As leis naturais também, elas bastam. Mas os 10 mandamentos, eles que é uma revelação, o objetivo de uma revelação como os 10 mandamentos, ou de um revelador como Moisés, é acelerar o processo de evolução moral. Acelerar. Porque sem os 10 mandamentos, nós iríamos aprender pela experiência. A gente ia esgotar o egoísmo, esgotar o orgulho, sofrer com a lei de causa e efeito, até despertar. Mas aí, os mais adiantados encarnam entre nós para acelerar o processo de evolução. Então, os 10 mandamentos é para nos retirar mais depressa da fase da nulidade moral / ignorância. Acelerar o processo, né? Então, esse estudo das leis também vale a pena ser feito a partir das questões 794 do livro dos Espíritos, não é? E como você falou da revelação espírita, está na esteira da revelação de Moisés e, consequentemente, de Jesus, a questão 799 trata da influência do Espiritismo no progresso. Kardec perguntou: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade? Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, o objetivo do Espiritismo é destruir o egoísmo no nosso coração, consequentemente o materialismo, que é fruto do egoísmo. Então, o egoísmo hoje é uma epidemia. Nós sofremos no mundo as consequências do egoísmo, dessa epidemia. Escala global. Individual, coletiva, nacional, internacional. Lembrando que o nacionalismo exacerbado também é fruto do egoísmo, que leva à discriminação dos outros povos, que leva a tratarmos os outros povos como inimigos, e não como irmãos que somos no planeta Terra. E daí temos todas as dissensões que o egoísmo nacional ufanista causa no mundo. Então, até quando nós vamos continuar assim neste nosso mundo? Uma pergunta para a nossa reflexão. Então, e disse o Senhor Deus à mulher. Então, esse é o objetivo. A partir do momento que nós já estamos aqui com a razão iluminada, estudando o Espiritismo, o Senhor Deus manifesta internamente dentro de cada um de nós, já tem totais condições de controlar os impulsos, controlar os desejos. Lembrando que há virtude sempre que nós resistimos aos impulsos que ainda não estão de conformidade com o Evangelho. Porque muita gente se abate interiormente quando percebe que em si mesmo ainda tem sentimentos que ele não gostaria de ter. Porque esses sentimentos vão se manifestar nos momentos de desafiadores da vida. No trabalho ou meia parentela. Então, nós vamos sentir. Mas a razão iluminada vai opor resistência à manifestação por pensamentos, palavra e ação
desse impulso que ainda está no nosso íntimo. Que é assim que nós vamos cortando a manifestação. E vamos domando as inclinações más. Aí, nesse momento, nós podemos fazer prece, pedir ajuda aos espíritos, para nos ajudar a vencer, superar esse sentimento antagônico, que nós não gostaríamos de sentir ainda, mas nós sentimos porque esse sentimento foi... Se o princípio que dá origem às paixões foi colocado no coração do homem ao longo dos milênios, na faixa anterior à humanidade, esse sentimento ruim que a gente ainda tem foi desenvolvido por nós mesmos, dando vazão ao egoísmo dos milênios anteriores. Então hoje nós lidamos com ele. Pelo menos nós já temos a consciência dele. Estamos visualizando, certo? E operando no trabalho do bem, nós vamos conseguindo dar os passos para mudar. Nós vamos voltar a falar disso aqui no versículo um pouco mais abaixo aqui. Mas a gente também fica sob a influência dos bons espíritos, não fica? Eles não falam que os espíritos influenciam a gente? Muito mais do que nós imaginamos. É muito mais do que a gente imagina. Baseado no desejo e no pensamento. Isso mesmo. Os bons espíritos, muitas vezes, os bons espíritos, eles não podem, não tem como derrogar uma lei natural. Quando a gente fala isso, todo mundo pensa logo numa lei que Deus estabeleceu, que o espírito vai derrogar. Não, estão falando de instintos. Os instintos são leis naturais. Que nós vamos transformar em virtudes. Quando o instinto é forte, os espíritos nada podem fazer. Quando o desejo é forte, os espíritos nada podem fazer. A não ser observar. Que nós temos, o mal é o seu próprio remédio. Então, às vezes, a gente tem que esgotar. Os espíritos aqui na Terra hoje estão esgotando o egoísmo. Como a Terra está numa transição, esses que estão os egoístas mais ferozes vão para outros mundos. Aqui na Terra não vai dar tempo mais de combater esse egoísmo. Sim. Senão esses espíritos destroem a Terra para satisfazer o seu egoísmo. Aqui vai haver uma mudança na Terra. Né? Quantos aí que por causa da ambição desmedida do ouro destroem a natureza não tem sem nenhuma preocupação? Então, aí nós temos que também nos colocar nessa equação. Porque tem uma demanda por ouro, não tem? Então a coletividade busca o ouro. É por isso que como fala? Oi. Ai, gente. A colheita, né? Era uma outra que eu queria falar. A colheita, além de tem a individual, Tem a coletiva. né? E é por isso que é difícil também, muitas vezes, a gente às vezes se livrar de algumas coisas, de algumas dificuldades, de alguns vícios nossos. Porque está tão inserido no social, que o social acaba fortalecendo bastante essa tendência, né? Principalmente quando ele é aceito socialmente, né? Então, o esforço é da gente com a gente mesmo, né? E desgarrar um pouquinho do senso comum, né? Exatamente. Por isso que o trabalho é demorado mesmo, é difícil, né? Então vamos lá. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Aí é o diálogo na consciência, tá? A mulher aqui não é a mulher biológica, não. É sentimento, razão, dialogando com o sentimento. É a consciência
se questionando. É isso que eu estava procurando aqui no telefone. Não sei se cara aqui tava. Quando eu li isso aqui, eu tratando consciência e aqui o sentimento, né? Aí a consciência aqui acaba gerando uma desculpa, né? Para justificar, né? Eu lembrei do questionamento lá do São Francisco, do Santo Agostinho, né? Quando ele fala de fazer uma própria avaliação, né? Aí na 919 ele pergunta assim, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo, né? Qual meio de consegui-lo? Então ele fazia interrogações, todo mundo fala assim, mas Interrogar a consciência. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É aqui que eu queria chegar. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O amor, não é? Sim. Não foi que ela usou aqui? Aí, o avarento, né, ele pergunta assim, o avarento se considera apenas econômico e previdente. Não só avarento, né? O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Aí ele vai trabalhar a resposta e vai colocar lá no final da gente fazer a pergunta, se isso que eu fiz, se alguém fizesse para mim, seria bom? Seria útil? Né? Estaria correto? Né? Se a resposta for negativa, é porque o que eu estou fazendo também não é bom. Né? A maneira de você tentar escapar da sua própria consciência. Né? Aí Mas a gente sempre arruma uma desculpa para os defeitos da gente. é o que está sendo, é o problema aqui, né? É o problema aqui. E disse a mulher, a serpente me enganou. Há uma serpente. Eu tenho que lembrar que nós estamos sempre sujeitos ao erro, tá? E erro não é problema. E erro faz parte da evolução. Né? Todo mundo erra. Se houvesse um espírito que não errasse, significa que esse espírito tem um conteúdo diferente dos outros. Porque todos seguem a mesma linha evolutiva. Mineral, vegetal, animal, aminal. Nós desenvolvemos os instintos no reino animal. Quando chegamos na humanidade, estamos com os instintos, que são alavancas da evolução. Então, quando nós vamos nos deparar com o conhecimento das diretrizes divinas para essas leis interiores, não matarás, não roubarás, não adulterarás e vai por aí, nós vamos ter que educar os instintos segundo essas diretrizes. Porque o instinto de matar é inato. Como assim o instinto de matar é inato? Olha a natureza. Os animais são princípios de inteligência e evolução que onde nós também já estivemos em outros mundos, não aqui na Terra. O processo de evolução mesmo. Então, quando chegamos na faixa da humanidade, nós trazemos esse conteúdo, os instintos, que são os embriões dos sentimentos. Nós já lemos aqui aquela síntese da evolução trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lembrar? Pode matar não, né? Não pode matar depois que você aprendeu os 10 mandamentos. Não matarás. Não matarás. Mas quem não conhece os 10 mandamentos, ele traz ainda o instinto de matar. De matar. É por isso que quando... Então, perante uma necessidade, fome de um filho, ele pode matar. Teve uma pessoa que me ajudou. Pode matar no sentido assim, que ele poderá matar, entendeu? Teve uma pessoa que me ajudou muito lá na União Espírita Mineira, na Rua Guarani 315. Sim. Quando eu tinha uns 22 anos, quando eu saí da aeronáutica, eu queria ir para o Polícia Militar para poder
usar os revólveres para matar os outros também, né? E ela não deixou eu ir, não. Claro que não, né? É, Dona Maria Couto e Silva, já ouviu falar da Dona Maria? Couto e Silva, que ela trabalhava lá, e ela conversou comigo e falou, não, você não pode ir para polícia militar, não, você não pode, não deixou, não, me levou para outros lugares. Bom, você atendeu. É. É, atendi ela. Não, porque eu estava indo lá, né, e ela sempre conversando comigo, estudando, passando muitas lições para nós, né? Ó, então aqui, ó. O amor resume, capítulo 11, item 8, que nós aqui lemos de vez em quando, porque ele é extraordinário, esse item 8 aqui. Que bacana mesmo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Que bacana. Progresso, intelecto, moral. Qual livro que é esse aí? Evangelho segundo o Ah, Espiritismo. Evangelho. Bacana mesmo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Qual que é a origem do homem? Princípio inteligente. Princípio inteligente. Então, nós, na nossa origem, princípio inteligente, que passamos a infância da humanidade lá na faixa animal, questão 607 e seguinte do Livro dos Espíritos. Desenvolvendo o quê? Instinto e inteligência embrionária. Preparando para a humanidade, para a razão. Então, quando nós adentramos na faixa da humanidade, que a razão se desenvolve, nós estamos carregados de instintos. Só instinto, praticamente. Não, tem uma inteligência embrionária já, Mas... que já aprendeu muita coisa. Uhum. Já aprendeu muita coisa ali no embate ali, né? Porque os próprios animais, por Uma exemplo, afeição, os próprios hominídeos, como o chimpanzé, usam ferramentas. Então você vê que isso já é um processo de evolução da inteligência. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, quando avançado intelectualmente, com o conhecimento da lei de Deus, e se deixou corromper, então ele busca satisfazer sensações. Sensações carnais, grosseiras, apenas. Evidentemente que nós podemos satisfazer os prazeres materiais, gente. Está no próprio Evangelho. Senão, por que nós estamos vivendo aqui? Certo? Temos o direito de usufruir da alegria de viver. Temos o direito, evidentemente. Só o fanatismo religioso é que caracteriza isso a conta do pecado. Mas que geralmente põe isso só pro outro. Exatamente. Isso. Né? Né? Não é? Quando instruído e depurado, tem sentimento. Quando instruído e depurado, tem sentimentos nobres, porque o egoísmo também é um sentimento. Vaidade também é um sentimento, certo? Então é isso. Então aí ele continua, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Tem muita miséria social no mundo? Tem? Então qual que é a causa? Falta de amor. Por que falta amor? Porque sobe egoísmo. Mas aí voltamos lá no início. Então aqui é um tratado, né? Isso aqui esse texto, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, é um tratado. Serve para política, sociologia, religião, filosofia, todas as áreas. Basta ler sem preconceito, certo? Principalmente preconceito ideológico, que hoje é o que mais predomina. Quando a gente esquece da ideologia espírita e abraça ideologias complexas no mundo. Ideologias fascistas, totalitaristas, extremamente neoliberais, né?
Porque a doutrina do neoliberalismo, que é o suprassumo do egoísmo, prega nas suas bases, o enunciado tem que haver menos emprego do que pessoa precisando de emprego, porque assim o salário fica baixo. Sim. Se vocês me provarem que esse é um pensamento cristão, Ele cresce na cara. eu vou fechar tudo isso aqui que nós estamos estudando e vou embora para casa. Vou parar de estudar espiritismo. Se alguém me provar que isso é um pensamento cristão, está alinhado com o cristianismo. Não é? Sim. Qual a contribuição que o espiritismo vai dar para o materialismo? Está aqui, não está? Destruição do materialismo. Qual a contribuição que o espiritismo vai dar para a humanidade? Para o progresso. Destruição do materialismo. Queria Então a gente tem que, já que nós estamos aqui buscando dissecar o que é razão, sentimento, instinto, então nós temos que dissecar o que é materialismo. Fundamentos do materialismo, as bases, qual a origem, qual a fonte. A fonte é o coração do homem, a ganância, o egoísmo. Então nós estamos aqui lutando para que o espiritismo predomine no mundo. Mas nós estamos vendo que está difícil. Ainda vai demorar, não vai? Infelizmente. Então, o engano dentro de um processo natural de crescimento é perfeitamente normal. Seria estranho, isso aqui é um pensamento que eu recolhi do Apocalipse do Honório. Seria estranho se a cada alteração da nossa conceituação e das faixas de percepção, já adotássemos uma nova postura de maneira fechada. Certo? Não é possível por causa da carga instintiva, do automatismo. Por isso que o progresso é lento. Ficou claro isso aí, amigos? Tem coisas que nós não vamos conseguir superar nessa existência. Alguém ainda tem coragem de dizer que não vai? Que vai ser um completista nessa existência? Vai zerar os erros e as paixões? Vai chegar no mundo espiritual, espírito puro? Da comportamento, eu tenho experiência em mim mesmo. Nos anos 2000, mais ou menos, todo ano tinha uma semana de atualização médica lá em São Paulo. Era de segunda a sexta-feira, era o dia inteiro. Eu fui alguns anos eu frequentei lá. E a coisa mais interessante, você chegava lá, você via as novidades, os novos procedimentos, né? As mudanças de conceito, aquela coisa toda, até de postura no consultório, papapá. Aí tá, você volta. Então, você tá ali no primeiro dia de consultório, quando eu me pegava, eu estava fazendo tudo exatamente o que eu fazia, igual antes de eu ir para lá. Sim. Aí eu lembrava, não, agora é diferente. Exatamente. Tem um um automatismo do hábito. É muito difícil. É difícil. Né? Mudança de hábitos. E se ele te forçar alguma coisa assim, como é que eu vou falar? Mudar alguma postura, às vezes você abre mão e continua na repetição do que era antes. E joga fora o que aprendeu. Exatamente. Por isso que Emmanuel fala, né, do hábito. O hábito é uma esteira esteira de reflexo, Sim. impondo constante indução à rotina. Uhum. É Sim. repetitivo mesmo, né? Não tem repetido. Então, mudar hábito é difícil. Tenta mudar hábito alimentar. O que não pode é parar Não é? de tentar. Tenta mudar hábito alimentar, por exemplo. Sim, difícil. Mas você não pode Deixar de comer o bifinho na segunda-feira que tem reunião mediúnica. Isso não é fácil. Eu já superei isso também, mas depois de muitos anos, né? Quantos anos foi para superar? Nas primeiras você conseguia? As primeiras vezes você conseguia? Não. Né? Eu nunca gostei de carne, muito de carne. Não, tudo bem. Você que nem eu.
Eu não como carne vermelha desde 1980. Eu fui vegetariano durante 4 anos da minha vida. Hoje só carne branca. Certo? Então, para mim é mais fácil. Mas no dia da segunda-feira eu como omelete e acho uma maravilha. E é gostoso, né? Né? Eu também parei de comer carne há muito tempo aqui. Então, É aqui que, né? mudar um hábito de alimentação, gente, é difícil. Vocês imaginam os outros hábitos. Tudo é difícil. Né? Então, o princípio inteligente, ele passa toda a existência, a trajetória evolutiva animal matando para sobreviver. Quando entra na humanidade, ele vai deixar de matar? Não vai, ué. Por isso que tinha aquelas confusões das tribos lá. A maneira de resolver o problema era matando. Até hoje nós estamos aí nos matando uns aos outros. Até hoje, tentando resolver os problemas. E Aí é lamentável. desde criança a gente aprende isso, né? Sim, Vamos supor, o bebê cresce, ele começa a andar, ele cai. Se Sim. ali ele desistir, é complicado. É. Ele levanta de novo, aí cai. é. E vai naquela coisa. Depois a gente ir para a escola, a gente tem que estudar, repetir tudo de novo, todos os dias, português, matemática, e vamos assim. Né? A vida da gente é assim, Exatamente. repetição. Então, nós não podemos ser tão exigentes com relação aos enganos e também nem coniventes com o erro. Sim. A gente tem que estar naquela faixa assim, né? Olha, ainda não dou conta. Seja pelo menos honesto, né? Tem muita coisa que não dá conta ainda. E não vai dar conta nessa existência. Então temos que ter paciência, né? Então, a mulher, diz o Senhor Deus à mulher, porque fizeste isso, e disse à mulher, a serpente me enganou. Então nós vamos. É a tentativa de escapar da culpa, né? Joga a culpa no outro. Mas a serpente, o que é a serpente? Onda mental rasteira. A serpente é a onda mental rasteira, aqui nesse contexto, representando o grupo espiritual desencarnado, que estava influenciando ali naquela situação. Como a Terra de hoje, que tem aí uma nuvem de testemunhas, bilhões de desencarnados que estão aí convivendo com os encarnados e vão insuflando seus pensamentos. Mas eles insuflam seus pensamentos naqueles cujos desejos os atraem. E quem não tem um desejo X, o espírito não vai incutir o desejo X. Tem que ter dentro, né? É como você jogar uma bola de ping-pong na parede e querer derrubar a parede. Você vai passar 1000 anos jogando aquela bola de ping-pong e não vai adiantar nada. Então, porque aquele espírito já conquistou a vitória naquela área, mas pode ter uma fraqueza na outra. Que é o nosso caso, a gente tem conquista em certas áreas e ainda derrotas em outras áreas. E nós estamos buscando fazer com que o amor cubra a multidão dos erros. Como que a gente faz isso na prática? Dedicando ao trabalho como esse na segunda-feira, dedicando ao trabalho da caridade, da prática do bem, que isso vai encampando os nossos sentimentos com o tempo. E vamos melhorando. Então a serpente me enganou. Engana porque existe uma aceitação daquela onda. Por isso que engana. A gente é enganado pelas próprias concupiscências. Quem foi que disse isso? Cada um é engodado e enganado pelas próprias concupiscências. Tiago, a sua epístola. É assim que funciona. A gente quer. A serpente me enganou. Então a serpente é a onda mental rasteira. Se ela nos engana é porque a nossa onda mental também está rasteira. E a gente tem mania de colocar a culpa nos espíritos. Né? Coloca a culpa nos Eles espíritos. estão influenciando. Se estão influenciando, é porque
vai achando morada. Exatamente. Porque tem, né? E eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Então, hoje nós estamos buscando selecionar comida, certo? Vamos entender o que é comida? Um pouquinho? Olha que pensamento de vida. Pensamento de vida aqui na página 46, por exemplo. Pensamento de vida. Mas é no capítulo, vou te falar o capítulo, porque conforme a edição muda a página, tá? Associação. Associação nada mais é do que a lei de associação, tá? No capítulo. Capítulo 8, associação. Lei de sociedade. Então esse capítulo aqui complementa, nos ajuda a entender a lei de sociedade do Livro dos Espíritos, né? A partir da capítulo 8, o capítulo... peraí. Não, é 41, cara. Eu fui errei, rapaz. Eu falei 46, não, é 41, tá? 41. Risca aí que é 41, tá? Capítulo 8 mesmo, né? Capítulo 8. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Então, tem muitos que concordam conosco e nós concordamos com muitos. Agora, o negócio é saber se essa opinião está de acordo com o que nós estamos estudando, que é o nosso desafio. Ou nós somos espíritas ou não somos espíritas. O verdadeiro espírita é o capítulo 3 do Livro dos Médiuns, do método, Kardec define, né? E o verdadeiro espírita, o espírita cristão, é a mesma coisa. É aquele que não apenas admira a moral espírita, é aquele que a pratica e a leva até as últimas consequências. Esse é o verdadeiro espírita. É sério isso, gente. Para nós. Porque a gente fala assim, eu sou espírita, né? Aí abre a boca na rua aí, ou faz um comentário perante sobre um político, pronto, já foi tudo pago abaixo, né? Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, mais à frente, na página 96, do capítulo, que é o capítulo 20, hábito, né? Nós até citamos o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Tendendo de fazer a mesma coisa, né? Aí, Emmanuel diz o seguinte: com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades. Por quê? Porque a gente começa como que a gente exagera a necessidade? Porque a gente agrega a necessidade do desencarnado. Não entendi. Aumenta o desejo. Aumenta o desejo. Entendi. Aumenta os desejos, de modo geral. A gente acaba- Viciosos. Uhum. Te induz a beber mais, você É. quer parar. Não, só mais uma. Uhum. Você está lá no churrasco lá, né? Está lá no churrasco. Você sabe que tem que moderar, né? É isso? Mas aí, não, compra só mais um. Olha lá que capinha de gordura bonita. Ó. Não quer cervejinha gelada.
Então mais uma. Você está agregando necessidades de Tá bom. invisíveis. A gente já Então ali, ó. Porque nenhum vai te mandar comer alface, vai? A gente não pode comer qualquer coisa. Vai não, te né? mandar comer alface no churrasco? Não. Vai não, né? Sexo e Seria o destino. ideal, né? Em vez de você comer aquela capa de gordura, você vai lá e come um alface. Você nem acha. Eu lembro uma vez que eu fui comer umas coisas, comendo, o que que aconteceu comigo? Eu bati no chão, caí lá no chão. Não. Pois é. Sexo e destino tem. Com excesso, né? Com excesso, né? Fala muito. Eu estava comendo muito pastel de queijo. Pois é. Aí o que que aconteceu? Eu bati lá no chão, caí lá no chão e fiquei vomitando, sujando a roupa Você toda. achou que o mundo estava acabando, aí você queria Pois comer é, aí, todos. é Né? mesmo. Aí nunca mais Pelo eu espírito. Pois é, gente, o negócio é sério, nunca mais né? comi essas coisas. Isso que me Não. fez. Então a gente exagera a nossa vontade, quando a vontade está. O desejo, né? O desejo não tem freio, a gente exagera e agrega, né? Indivíduos que têm aquele mesmo desejo e vão nos utilizar para satisfazer, que é a base da obsessão. É. A base da obsessão é essa, né? Quando você todos aqueles casos de vingança, perseguição de inimigos, não é isso? As ideias, né? A ideia. É. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita para iluminar a ideia. As ideias. Para que quando algum pensamento estranho ou esquisito no vídeo está aí, sabe, esse pensamento aqui está fora do contexto do que eu estou estudando. Isso mesmo. Eu não quero mais fazer isso, então eu vou me esforçar para não fazer. Né? Então, o comer é assimilar. Então, o símbolo, quando Jesus fala utilizando a sua didática, falar em comprar e vender lá no... Não é isso? Comprar e vender. Comprar é assimilar. Vender é distribuir. Agora, isso é um processo automático, tá? Vender, distribuir o quê? Distribuir. Você tem. O que você está pensando e sentindo, você está distribuindo, porque nós estamos emitindo. Né? Ah, certo. Isso é um processo automático. Tem que haver uma distribuição, né? Não. A distribuição é automática. Automática. Pensando, estamos distribuindo. Ah, certo. Tem que pensar positivo, coisas boas. Coisas boas. Então, nós estamos estudando Espiritismo, Evangelho, para melhorar o teor do pensamento. Isso mesmo. Agora, esse pensamento melhorado vai nos incomodar. Isso mesmo. Porque quando aflorar um desejo numa hora que não é apropriada, a consciência vai ficar aqui, ó. A Eva está me oferecendo aqui um fruto, Isso mesmo. mas agora não pode, não é o momento. Esse aí é os espinhos de Paulo? É, Esse livro também Espinho de Paulo. esse livro também que eu leio aqui, Sementes de Felicidade, fala evite os maus pensamentos. É do Lorival Lopes. Porque o Paulo era viril, elemento atlético, viril. Quem que era isso? Paulo. Então, ele estava preparado para casar com a Abigail, ele tinha desejos, como todo, que é natural na humanidade. Olha só isso mesmo. Certo? Espinho na carne. Tanto que Paulo depois escreveu numa epístola, é preferível casar do que abrasar. Você recorda disso? Preferível casar. A pessoa não dá conta de gerenciar o instinto sexual, casa, muito melhor. Você vai empregar de acordo com a lei natural. Do que se você ficar por aí no mundo Isso. sendo instrumento dos espíritos para satisfazer os desejos deles, através de você. Então o negócio é sério, né? Então, processo de comprar e vender é automático. Nós estamos o tempo todo negociando, tá? Nós estamos dirigindo ali o carro, emitindo pensamento, estamos negociando com os desencarnados. Acelera aí, vai pisar, olha aí que desaforo, xinga ele, entendeu? E vai por aí.
Da sutilidade. É uma luta. Mas o trânsito hoje tem muito, né? Eu costumo dizer que o trânsito é excelente, o que atrapalha são os carros. Se não fosse os carros, o trânsito era Os carros motores. maravilha, né? Tá entre o volante e o banco que atrapalha. É, o que está indo o volante e o banco, que atrapalha. Bom, amigo, muito bem. Então nós terminamos o versículo 13, não vou entrar no 14, não. 14 nós vamos ver semana que vem. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Nós vamos estudar isso na semana que vem.